Bom dia a todos. É, Vamos falar sobre os biomas globais e minha equipe é Aldeniesla, eu, Evaldo, Francisco, Hermeson, Isabel e José Alexandre. Primeiro, a gente vai começar respondendo essa pergunta. O que são biomas? Bioma é um termo que provém do grego, onde bio significa vida e oma, grupo ou massa. Basicamente, bioma ele pode ser definido como uma grande comunidade que vai interligar a vida animal e a vida vegetal adaptadas às condições do ambiente. Bioma é um local onde engloba toda uma biodiversidade e são locais que devem ser protegidos e usados de maneira adequada. Pessoal, bom dia. A gente vai começar a falar para vocês de todos esses biomas. E o primeiro aí é a tundra, e temos a taiga, a floresta temperada, floresta equatorial, floresta tropical, as savanas, os campos e os desertos. Turma, no discorrer da apresentação, nós vamos falar detalhadamente de cada um desses biomas. Começando pela tundra, a tundra é um bioma que fica localizado no hemisfério norte, acima do círculo polar ártico, e também pode ocorrer em áreas de grandes altitudes. É um bioma onde as temperaturas são baixas e os invernos nesse ambiente são bastante rigorosos e faz frio o ano todo. As temperaturas máximas, elas não costumam passar os 10 graus Celsius e as mínimas, elas podem cair abaixo dos menos 30 graus Celsius. É um bioma de pouca pluviosidade, ou seja, há pouca chuva nesse bioma. Os dias e noites são de longa duração, dependendo da estação. Os dias eles vão ser longos quando tiver na estação do verão e as noites elas serão longas quando tiver na estação do inverno. O solo desse ambiente ele tem uma camada congelada e a vegetação que não é congelada é rasteira e de pequeno porte. Por esse motivo desse congelamento, a vegetação desse bioma é bem escassa. Pessoal, a taiga é uma região fitogeográfica que possui baixas temperaturas e baixa precipitação. Turma, geralmente chove muito pouco nessa região e nela só é possível marcar presença apenas duas estações, que é o inverno, sendo muito rigoroso, de aproximadamente 9 meses de duração, e o verão, que pode durar até 4 meses no máximo. Esse tipo de região localiza-se em latitudes elevadas, ao sul das áreas de tundra, e ocorre na maior parte do território canadense, no norte da Europa e da Rússia. A vegetação é típica e pouco diversificada, sendo composta principalmente por musgos, samambaias, líquens e por coníferas, que possuem folhas em forma de agulhas aciculares e que são recobertas por uma cera natural que conserva a umidade e o calor, que assim pode evitar o seu congelamento no inverno. A fauna é composta por diversas espécies de insetos, aves, alces, renas, linces, roedores, e entre outros, pessoal. Nesse tipo de bioma, de região, os solos vão ser rasos e muito pobres em nutrientes. Bom dia, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre as florestas temperadas. Origina-se nas zonas temperadas, principalmente nos países da América do Norte, Europa e em alguns países da Ásia. Em virtude da existência das 4 estações do ano bastante definida, a vegetação é abundante e diversificada, possuindo espécies de diversos tamanhos, cascas grossas e folhas largas, que caem durante o outono e brotam na primavera. A fauna é muito diversificada, com a presença de grandes mamíferos, como o urso e leões da montanha, e animais herbívoros, como cervos, coelhos, camundongos, topeiras, e entre outros, pessoal. Pode passar, Francisco.
Bom dia, eu vou falar um pouco sobre floresta equatorial. E as florestas equatoriais se desenvolvem próximo à linha do Equador e são localizadas na América do Sul, no Sudeste da Ásia e também na África. Temos duas principais florestas equatoriais, sendo a floresta amazônica, que está localizada na América do Sul, e a floresta do Congo, na África. Nessas regiões de florestas equatoriais, as temperaturas são bastante elevadas e as chuvas são abundantes durante o ano inteiro, mantendo a floresta bastante úmida. Elas possuem uma vegetação muito densa, com elevada riqueza de espécies vegetais. A palavrinha latifoliada quer dizer que a maioria de suas folhas são largas. E as árvores, em sua maioria, são de grande porte, atingindo facilmente 30 ou 40 metros de altura, podendo ainda ter espécies muito mais altas. A floresta equatorial abriga uma fauna bastante rica, como, por exemplo, na floresta amazônica, alguns grupos são extremamente diversificados, com aves, primatas, borboleta, entre outros. Alguns exemplos de animais que habitam essa floresta são os botos, as onças, capivaras, serpentes, sapos, entre outras espécies. E na floresta Congo, destaca-se os gorilas e chimpanzés. Muitas dessas florestas foram desaparecendo, pois foram transformadas em pastagem para a área de cultivo de animais e em áreas de cultivo agrícola. E só que elas se desgastam muito rápido e são rapidamente abandonadas por obter poucos nutrientes. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a floresta tropical, que também é conhecida de floresta pluvial tropical ou floresta úmida. As florestas tropicais, elas se localizam entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e são biomas com maior produtividade e variedade de espécies do planeta, né? E as principais características dessas florestas são árvores de grande porte, o clima muito quente e a elevada precipitação. A temperatura média dessas florestas pode atingir 20 graus Celsius e chove cerca de 1.200 milímetros anuais. Apesar dessa floresta suportar um grande enorme de variedades de plantas, os solos dela não são muito ricos, eles são pobres. E essas florestas úmidas são encontradas na África, na Ásia e na América Central e na América Central do Sul, onde ocorre principalmente em 4 regiões, que são chamadas de domínio biogeográfico. Eu vou citar agora as 4 regiões. Que a primeira é a Afrotropical, que está localizada no continente africano, em Madagascar e em ilhas dispersas. A próxima região é a Austrália, localizada na Austrália, na Nova Guiné e nas ilhas do Pacífico. A outra região é a Indomalásia, localizada na Índia, no continente asiático e também no sudeste da Ásia. E a última região é o Neotropical, que está localizado na América do Sul, na América Central e nas ilhas do Caribe. A maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica, que também é classificada como floresta equatorial. E a flora das florestas tropicais, elas são muito ricas. Em alguns pontos, é possível encontrar até 300 espécies arbóreas em 0,1 hectares de floresta. Também as plantas carnívoras é um destaque nessas florestas, porque elas são muito encontradas lá devido ao clima úmido da floresta. Pode passar.
Agora vamos falar um pouco sobre a savana. Elas se localizam entre as áreas de floresta tropicais e correspondem a um tipo de cobertura vegetal, formada predominantemente por vegetação rasteira, de onde se destacam as gramíneas, ervas, arbustos e árvores esparsas. As savanas são biomas geralmente planos e encontrados em quase todo o planeta. E os climas na savana é predominantemente o tropical, com duas estações, que é uma seca e uma úmida, situadas na zona intertropical do planeta, o qual recebe forte incidência solar durante todo o ano. E as curiosidades sobre a savana é que no Brasil ela também pode ser chamada de cerrado, e na África também é conhecida como a Anhara. Desculpa, pessoal. É Anhara. Pode passar, Fran. Bom dia, pessoal. Eu vou falar agora um pouco sobre os campos. Eles são muito encontrados nos Estados Unidos, no sul do Brasil e em algumas regiões da Ásia. Em virtude da irregularidade das chuvas, esse bioma possui poucas ou nenhumas espécies arbóreas e herbáceas, sendo contribuído principalmente por gramíneas e outras plantas que se adaptam a esse tipo de clima. A fauna dessa região não é tão diversificada. Nos campos norte-americanos encontram-se espécies de antilópios, muitos insetos, gaviões e corujas. No Brasil, os pampas abrigam vários animais, como, por exemplo, as garças, os morcegos, os veados, os lontras e as capivaras. No Brasil também esse bioma ele apresenta uma área descontínua, sendo encontrada em duas porções territoriais, no norte da Amazônia e na região sul, em especial no Rio Grande do Sul. Os campos também podem ser classificados das seguintes formas: campos limpos, cobertos de plantas herbáceas, predominando as gramíneas; campos sujos, formado por uma área com bastante gramíneas, arbustos e subarbustos; campos de altitude, que compreende a Serra da Mantigueira, que são regiões onde a altitude atinge mais de 1.400 metros, e sua vegetação apresenta características em comum com a da tundra, como já falei no começo. Campo da Rileia, esse campo ele fica inundado nos períodos cheios dos rios, e é um tipo de formação rasteira, encontrada na Amazônia, como a ilha de Marajó, por exemplo. E os campos meridionais, que são compostos por uma extensa área com gramíneas e é uma região muito utilizada para a agropecuária. Esse bioma também apresenta características propícias para a agropecuária por conter solos férteis, terrenos planos e bons pluviométricos. E eles estão sendo destruídos pelo desenvolvimento de atividades humanas e o uso intensivo de máquinas agrícolas pesadas. Algumas das espécies que são mais cultivadas nesses campos é o plantio da soja, do milho, do trigo e do arroz. Pode passar. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre as características do deserto. Então, o clima desértico ele se caracteriza por sua aridez e escassez de água, com baixas precipitações, havendo pouca ou nenhuma vegetação. Então, geralmente, a sua vegetação é constituída por gramíneos e pequenos arbustos, sendo rala e o espaço ocupado principalmente por fendas do solo ou de baixas rochas e pouca disponibilidade de água. Essas espécies, em conjunto, recebem o nome de xerófilas, e os principais desertos localizam-se no deserto dos Estados Unidos, no norte e do sul da África, no Oriente Médio, na Ásia Central e no oeste da Austrália. O deserto ele é considerado um fenômeno por causa que é resultado de uma evolução do processo que alcança uma certa estabilidade final. Então, como posso definir isso? Como um clímax ecológico. É uma espécie de desequilíbrio
homeostático natural, tratando da retroalimentação negativa do ecossistema. Então, é recomendado pela retroalimentação positiva, significa que não é necessariamente um estágio de desertificação. E sua fauna é limitada por essas condições de extremo calor e baixa umidade de chuva, sendo composta predominantemente por animais roedores, ratos, camundongos, marmotas, e os répteis são cobras e lagartos, insetos e escorpiões. Pode passar. Aqui estão nossas referências, pessoal. No mais, muito obrigado.